compartilhar com os irmãos e caminhar nesta noite. Os irmãos podem até mesmo ficarem assim mesmo, assentados como estão, do Evangelho de Lucas, capítulo 22. O Evangelho de Lucas narra para nós a última ceia, a despedida do Senhor Jesus juntamente com os apóstolos, e quando ele faz menção ali, declara a alegria, o prazer, quando ele diz: muito desejei comer convosco esta Páscoa. Eu queria caminhar com os irmãos neste capítulo 22, e nós vamos caminhar com ele praticamente todo, desde os primeiros versículos até o versículo 30, porque o Senhor Jesus declara isso e chama os apóstolos, manda preparar essa Páscoa, esta festa. Os irmãos vão observar aqui, quando nós estivermos lendo, e vamos mencionar isso, no momento da Páscoa, aqui nós encontramos 3 celebrações em uma só. Eles celebram a Páscoa, ao mesmo tempo celebram a Santa Ceia, que o Senhor transforma agora em Santa Ceia, mas também faz menção da terceira celebração, que é aquela que ainda celebraremos com o Senhor. E é maravilhoso a gente ler isso nas Escrituras e entender que lá vai ter pão, vai ter vinho, vai ter comida, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que vai ter festa, vai ter comida e bebida no céu. Os irmãos se lembram que quando o Senhor Jesus ressuscitou, e ele esteve aqui com os apóstolos, com a igreja, e caminhou aqui os 40 dias, com o corpo, né, já transformado, aquele corpo que eu e você vamos receber, aquele corpo que pode transpor paredes se quiser ou não, ser tocado ou não, é este corpo que vamos receber, e o Senhor Jesus aqui na terra comeu e bebeu. Lembram disso? Nós vamos receber este corpo, estaremos lá na glória. E nós vamos ver isso aqui. Mas eu quero caminhar com os irmãos no capítulo 22, porque nos mostra aqui alguns acontecimentos, não é? Antes desta celebração, e o que envolve, e até mesmo as pessoas envolvidas nisso. Nós fomos chamados, irmãos, a participar desta mesa. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite vão participar desta mesa. Se não vão, já quero chamar a sua atenção para que você pense nisso, para que breve você participe desta mesa. Você coma do pão e beba do cálice, porque o Senhor Jesus disse que se você não comer do pão e não beber do cálice, você não é digno dele, porque você não o conhece nem o viu. Então é preciso que no seu coração haja esse despertamento de querer comer do pão e beber do vinho ou do suco, que é a vontade do Senhor. Lembra quando Jesus disse isso? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Jesus está falando da Santa Ceia, do comer do pão e beber do cálice, que é o seu corpo, o seu sangue foi derramado por nós e que nos trouxe vida, que nos faz um. Não é? Quando nós comemos o pão, irmãos, e bebemos o cálice, nós mastigamos, bebemos e engolimos, e passa a fazer parte do nosso organismo. Vai para as nossas células, para o nosso corpo. É Jesus em nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo está em nós. E é claro que também tem a parte do comer o pão que simboliza uns aos outros. Me perdoa a expressão, às vezes eu costumo falar isso em Santa Ceia, tomara que não seja o seu caso, mas muitas vezes no momento de Santa Ceia, quem sabe você vai pegar do pão e comer daqui a pouco, e você vai comer e vai dizer assim: eu te engulo, meu irmão, eu te engulo. Difícil, mas eu te engulo. Quando nós comemos do pão, irmãos, nós estamos também declarando que estamos em comunhão. Eu te aceito, você me recebe, eu te recebo, e nós somos um. Mesmo diferentes, como o nosso irmão Vandinho começou o culto aqui nesta noite. Algumas coisas que o Vandinho disse aqui no início está dentro da nossa fala, talvez não com as mesmas palavras, mas o Vandinho já me ajudou aqui no início deste culto. E é isso que eu quero caminhar com os irmãos neste capítulo de número 22. Observem as Escrituras quando a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Havia
uma agitação na cidade, era festa da Páscoa. A Páscoa era uma grande festa, irmãos, comemorada durante uma semana inteira. Não foi como no Egito, que foi de uma noite para um dia, onde eles comeram ervas amargas, né, o pão asmo e o carneiro ou o cordeiro assado, e rápido, e correndo para a libertação do Egito. Quando isso foi agora formalizado, né, e o povo agora, em obediência, passaram a participar e a fazer a Páscoa todos os anos, esta festa foi aumentada e era uma celebração. Era festa, era janta, era comida, era bebida, era vinho, e também esta celebração se alegrando e glorificando a Deus pela libertação do Egito, da escravidão, não é? Esta era a festa que eles comemoravam. E agora em Jerusalém está acontecendo isto, está a grande festa, está todo mundo comemorando, se alegrando, há sacrifício, há tumulto, mas há também agora aqueles que queriam prender Jesus, queriam matar a Jesus. E eram as autoridades aqui religiosas, eram os escribas. Aqui nós vemos também os capitães aqui, irmãos, eram os levitas. A maioria dos capitães aqui eram aqueles que eram os antigos levitas, os que cuidavam do templo, cuidavam do louvor, da adoração, do servir a Deus. E agora eles estão em comum acordo e querem prender e matar Jesus. Este é o contexto, irmãos, de morte. Não é? Está antecedendo aqui a morte do Senhor Jesus, prisões, as coisas estavam acontecendo, alguns ladrões já tinham sido presos. As coisas estavam acontecendo. E é neste contexto, irmãos, que o Senhor Jesus, ele agora orienta os apóstolos. O versículo de número 7, a palavra diz que, e uma coisa importante, né, irmãos, para a gente lembrar aqui, antes que eu me esqueça daqui a pouco, que eu estou sem anotação nenhuma. Quem trai, irmãos, são os amigos, sabiam? Quem trai são aqueles que estão juntos, que caminham juntos. Inimigo não trai. O inimigo você já sabe que ele é inimigo. Qualquer coisa que ele faça, você já está preparado para isso. O triste, né, irmãos, de doído, é quando você tem alguém como amigo, alguém que caminha junto. E é interessante a gente observar e ver, no próprio contexto e nessa experiência do Senhor Jesus com seus apóstolos, um era traidor, e foi escolhido e chamado para isso. Para isso ele veio e foi criado, para que se cumprisse as Escrituras. Nós vamos ler ainda, fala sobre isso. Mas é só para a gente lembrar, irmãos, nós precisamos estar preparados para isso. E nós devemos vencer isso, suportar isso, e não decepcionar. A gente, como povo de Deus e crentes, a gente precisa estar preparado e confiante e sempre buscando no Senhor forças, irmãos, para vencer essas coisas, ainda que tenhamos que passar por isso. Alguma coisa que você não espera e que machuca o seu coração, que te fere. Você precisa confiar no Senhor e entender que nada foge dos planos e do propósito do Senhor. Aquilo que está para acontecer, vai acontecer, irmãos. Aquilo que está preparado para mim e para você, será, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor e buscarmos sempre, é claro, nele, força para a gente vencer essas coisas, suportar essas coisas. Não estou dizendo que não é ruim, ou que não vai doer, que você não vai sofrer, mas nós temos aquele que é o Deus conosco, que nos consola, que nos conforta, que nos cura, que nos restaura. E Ele faz isso também nesta noite. Não é? Se você talvez já viveu ou está vivendo alguma coisa nesse sentido, não é? Alguma coisa que você guarda há tanto tempo, e você está sofrendo, você não gosta nem que toque no assunto, não é? Talvez você não está nem gostando porque eu estou falando isso, porque te faz lembrar, mas eu queria que você cresça que você pode ser curado hoje, restaurado, limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E Ele te dá ânimo de novo, força, coragem para caminhar. E é isso que o Senhor Jesus faz aqui, neste relato todo que nós vamos estar caminhando. E observe mais, o versículo número 7 diz a palavra, que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus,
Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Aqui é importante observar alguns detalhes também, porque a Páscoa não só havia essa celebração no templo, onde havia aquelas multidões que levavam e preparavam seus sacrifícios e adoravam a Deus, mas a Páscoa também era celebrada em família. Em família. Havia reuniões de grupos pequenos. Grupos se reuniam, familiares se reuniam. É por isso que Jesus agora ele quis fazer esta reunião também, celebrar a Páscoa, em particular com seus apóstolos. Agora observe um detalhe interessante aqui, o que Deus faz, irmãos, com a igreja, com o seu povo. Como eu disse ainda há pouco, nós vamos comer do pão e beber do cálice, participar da Santa Ceia. Nós às vezes cantamos em momentos como esse e declaramos que eu sou um com você, eu te amo, meu irmão, não é? Declaramos em alguns cânticos, vamos suportar, vamos vencer, vamos lutar e vamos caminhar. Mas observe o que Deus faz, irmãos. As pessoas que Deus reúne, as pessoas que Deus faz caminhar junto. Por isso que é uma bobagem, viu, irmãos, ficar trocando de igreja. Tem pessoas que trocam de igreja, né? Eu não estou mais gostando do Vandinho. Vandinho agiu assim, agiu assado, se comportando assim, eu vou para outra. Bobagem, cara. Lá Deus vai levantar outro Vandinho. Porque em todo lugar, vou usar uma expressão aqui, no nosso coração, tem pessoas que a gente acha que é esquisito, né? Ou estranha, ou mala, não é isso? Mas é Deus que faz isso, sabe por quê? Para trabalhar em você, para quebrar o seu orgulho, sua arrogância, sua mitidez, é para mudar você. Então, se tem alguém que, puxa vida, não vou com a cara desse cara, não gosto dele, não adianta você querer mudar de igreja. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a gostar desse cara, a conhecê-lo melhor. Porque às vezes a gente tem a mania de não gostar de alguém logo de primeira vista. É um grande engano isso, né? As pessoas falam que a primeira, como é que é? A primeira impressão é que fica. É triste isso, né, irmãos? Não deveria. A gente se engana muito, irmãos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A gente se engana muito, irmãos. Às vezes você vê pessoas, nossa, que menino estranho. Só que você não conhece. Não é? De repente, com o tempo, você vai conhecer, você vai amar essa pessoa. Você vai aprender a conviver com ela. Nossa, mas ele é tão diferente. Irmãos, Deus fez isso. Esses dois homens, prestaram atenção, quem que o Senhor Jesus pediu para preparar a Páscoa? Por que ele não pediu para Mateus e Filipe? Por que ele não pediu para João e Natanael? Não, Pedro e João. E olha que aqui eles não estavam ainda bem transformados, não, irmãos. Porque eles tiveram que crescer muito ainda. Pedro e João ainda tiveram que converter muito ainda. Muitas transformações aconteceram na vida desses dois, mas eles já eram diferentes. Pedro, irmãos, o cara precipitado, agitado, nervoso, sanguíneo, sabe aquele homem? Queria as coisas na pressa, nervoso, ele quer fazer os negócios assim. João mais calmo. E agora Jesus pede para esses dois preparar a Páscoa. Preparar a Páscoa, irmãos, não é igual aqui não, que hoje vem até pronto, né? Parece que compra um negocinho prontinho. Eu lembro do período em que o pão era amassado pelos diáconos ou pelas esposas do diácono. Às vezes até pão asmo mesmo. Era amassado em casa. Ou então na igreja. Eles se reuniam e faziam o pão aqui. Imagina essas irmãs juntas, preparando o pão. Lembra de Marta, Maria? Lembra a briga naquela cozinha? Que Maria era estar com Jesus e Marta já mais agitada e preparando o lanche para aquela turma toda, porque não era só Jesus e os 12, tinha mais gente que acompanhava aquela turma. E agora a Marta tinha que preparar aquilo tudo. E alguns ainda olham para Marta e olham com maus olhos para Marta, né? Tadinha de Marta. As Martas são necessárias, viu? Tudo no seu devido lugar. Jesus não achou ruim de Marta. E tenho certeza que ele gostou do lanche. Mas olha só que Jesus faz isso, irmãos. Ele junta pessoas improváveis. É igual casamento. Meu Deus, pega um cara lá de Tubarão, Santa Catarina.
para vir para cá casar com a Rose, aqui, de Volta Redonda. Tem gente que fica discutindo e brigando, ou alguns casais acham que não dá certo por causa de incompatibilidade. Irmãos, casamento não existe incompatibilidade, nem compatibilidade nenhuma. Não existe isso. Casamento é a união de um homem e uma mulher para a glória de Deus. E eles vão aprender a caminhar juntos, a amarem, respeitarem e crescerem juntos. Não existe negócio de compatibilidade. Certa feita, alguns jovens adolescentes conversando, e aí perguntaram para mim e para a Rose, porque a gente já está fazendo 32 anos de casado. Eu penso que eu tenho 32, mas eu já estou fazendo 32 de casados. E alguns jovens às vezes perguntaram assim, ô pastor, ô Ivo, ô Rose, o que faz assim? Porque eles viam a gente como um casal assim, puxa vida, que bênção esse casal, né? Eles não sabem como é que é em casa, mas assim. E aí perguntaram como que é, né, para chegar talvez 30, 40, 50 anos de casados. E a minha resposta foi, você sabe que eu e a Rose, a gente está tentando achar alguma coisa que combina. Até hoje. Acho que é por isso que está dando certo. A gente está tentando achar alguma coisa que combina. Cada dia uma surpresa. Cada dia uma surpresa. Mas é interessante, irmãos, que Deus faz isso. Ele coloca homens, pessoas totalmente diferentes, gênios, comportamentos, visões. Vandinho falou aqui ainda há pouco. Quem torce para um, torce para outro, pensa de uma forma, pensa da outra, mas nós caminhamos juntos. E é interessante observar que essa Páscoa, como eu disse, não era simples como aqui. Compra o pãozinho ali, prepara, já compra o Plus Vita, parte, ou então esse que vem com o cálicezinho pronto. Não, irmãos, preparar a Páscoa aqui era achar o carneiro perfeito, são, jovem de preferência, arrumar esse carneiro, matar o carneiro, preparar e assar. Preparar o pão, amassar o pão asmo, as ervas amargas, preparar a ceia, irmãos, a janta, a festa. E com esses dois, a gente encontra alguns detalhes, o texto diz aqui que o Senhor Jesus já tinha preparado tudo, irmãos, e orientado. Judas já estava preparado para entregar Jesus. Jesus não queria que Judas soubesse onde que era. Foi surpresa para Judas o local e tudo preparado. Não foi nesse momento que Judas trouxe os soldados. Foi logo depois da ceia, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Aí Judas chega com os soldados para prendê-lo. Mas Jesus não queria que ninguém atrapalhasse aquele momento com os apóstolos. E aí ele dá a senha. Como vamos preparar? Você vai andar na rua, você vai ver um homem com um cântaro na cabeça. Senha. Multidão, um monte de gente. Homens não carregavam cântaro sobre a cabeça. Quem carregava cântaro sobre a cabeça eram as mulheres. Mulher carregava cântaro de água na cabeça, ou seja lá o que for. Mulheres, não homens. Então ficou fácil para os discípulos. Quando eles viram um homem com cântaro, é esse, vamos seguir. Seguiram onde o homem entrou, era o dono da casa. Tinha senha. Jesus já tinha falado com o dono. Vai chegar aqui 2 homens e vão perguntar aonde o mestre pediu para preparar a ceia. Ele vai falar, é aqui, está preparada a ceia. É interessante isso, irmãos. E eu gosto de falar isso porque o Senhor Jesus, irmãos, embora você passe despercebido, você às vezes não perceba, não enxergue, fica meio assim, Jesus cuida de detalhes, irmãos. Coisas que você nem imagina agora, nesse exato momento, o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Coisas que talvez você nem imagina, o Senhor já está preparando. Preparando pessoas, preparando gente. Gente que você nem imagina, que vai, quem sabe, providenciar algo para você, cuidar de você. Eu passei por uma experiência agora, os irmãos estão vendo aqui, por uma cirurgia, e eu fiquei glorificando a Deus ali no hospital, e até hoje agradeço, mas eu fico pensando as coisas, não é? Eu estou ali no hospital, irmãos, quantas pessoas envolvidas para cuidar de mim? Quantas pessoas Deus envolveu para cuidar de mim? Desde a primeira consulta, os exames,
enfermeiros, anestesista, técnicos, ferramenteiros que estavam lá. Tudo para cuidar de mim. Detalhes. Medicamentos, alimentação. Os irmãos percebem? Às vezes a gente participa de um almoço, de uma janta, e a gente não calcula, né, irmãos? Os irmãos observaram que às vezes você vai fazer uma oração e vai falar assim: Senhor, obrigado por este almoço. Obrigado pela mamãe que preparou, pelo papai, pelo irmão, por alguém que preparou a comida. Obrigado, né, por esse assado, por essa janta maravilhosa aqui, por esse peru, por isso, aquilo, tal. Irmãos, quando você ora pelo arroz ou pelo peru, vocês prestaram atenção onde Deus vai? Prestaram atenção onde Deus vai? Quando você ora para Deus prover, por exemplo, o arroz ou comida na sua casa, vocês conseguem enxergar onde Deus vai para esse arroz chegar até na sua mesa? Você consegue imaginar lá a roça, o campo, não se sabe aonde, aquele fazendeiro que plantou o arroz, que colheu, as máquinas, transporte, até chegar no mercado, e do mercado na sua casa, e depois alguém preparar? Os irmãos perceberam? É por isso que eu costumo dizer que quando a gente ora, a gente precisa lembrar disso, irmãos. Quando você ora por um enfermo, quando você ora por um oprimido, quando você ora por alguém, lembre-se disso. Que Deus vai aonde você nem imagina para atender a sua oração. E às vezes você mexe com coisas, mexe com situações que você nem percebe. Por isso que a gente precisa estar atento. Mas o Senhor cuida de detalhes, irmãos. Detalhes. Agora, o mais maravilhoso que eu queria destacar aqui, e já destaquei, mas só lembrando os irmãos, é as pessoas que Deus junta. As pessoas que Deus coloca no mesmo lugar, numa mesma igreja, não é? Numa mesma congregação, ou numa mesma família. Os irmãos já pensaram nisso, a questão de família? Vocês sabem o que é família, né? É um monte de gente diferente também, não é? Pessoas com pensamentos também ali dentro de casa, a própria casa. Às vezes tem situações que é difícil de entender, não é? Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Mas neste contexto, e trazendo agora Jesus em nós que fazemos parte do corpo de Cristo, é nos lembrarmos que o Senhor é quem está conduzindo toda a história, e Ele cuida de todos os detalhes, irmãos, e vai nos dando força para caminharmos. O versículo 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Não é a Santa Ceia ainda. Eles estão celebrando a Páscoa, eles estão comendo o carneiro, quem sabe o arroz, a erva amarga, estão comendo, eles estão se alimentando, celebrando. E os judeus, depois de um certo período, eles incluíram nesta festa, que no Egito não tinha, na saída, mas agora, depois que eles conquistaram as terras, mais para frente, eles incluíram agora um monte de coisa nessa festa. Mas tinha que ter o carneiro, as ervas amargas, não é? E tinha que ter o sacrifício desse animal, a erva e o carneiro. Tinha que estar ali. Mas eles acrescentaram agora também vinho. Eles tomavam, irmãos, nessas celebrações assim, do dia, de família, juntos, no mínimo 4 taças de vinho. Estão celebrando. É Páscoa, é libertação, irmãos. Fomos libertos, não somos mais escravos. O Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor arrancou de nós a venda, trazendo no nosso contexto, irmãos, a Santa Ceia.
Nós somos libertos, não somos mais enganados, nós enxergamos, nós entendemos o que é religião, o que é vida cristã, o que é comunhão com Deus, o que é comunhão com os irmãos. Nós agora devemos celebrar. Irmãos, o Senhor Jesus está indo para a cruz, Ele sabe que é a última noite, Ele vai ser preso, Ele vai ser traído, Ele vai ser maltratado, mas Ele queria um momento de celebração, Ele queria se alegrar com os apóstolos. E Ele o faz, só que num dado momento Ele pega uma das taças e diz, olha, tomai, bebei, bebei. Tem luta, tem sofrimento, tem provações, tem tumulto, tem uma caminhada difícil, tem traição, tem situações complicadas, mas celebrem, se alegrem em meu nome. E é preciso que eu e você entendamos isso, irmãos. Possamos nos alegrar, celebrar ao Senhor. É por isso que já foi dito aqui nesta noite, talvez você esteja aqui neste culto, seu coração está triste, ou você entrou aqui triste, talvez você não sabe nem como veio, por lutas, provações, alguma coisa que você espera, e que talvez você ache que Deus não está vendo, que Deus não cuida de você. Senhor, até quando? Talvez seu coração esteja assim, mas o Senhor te convida, meu irmão, minha irmã, a celebrar. Vinho significa isso, irmãos, alegria, celebração, vida em Deus, em Cristo. E é importante, eu gosto de destacar aqui, que neste momento ele toma esse cálice e ele fala isso, não é a Santa Ceia ainda. A Santa Ceia vem depois. E eu achei interessante quando eu soube que aqui há um costume, depois na hora da ceia, vai ter isso hoje, não vai também? Os pais pegam a uva para as crianças. Parece que tem isso, né? Vai ter, não vai? Vai. Eu achei interessante isso, irmãos. As crianças participarem. Eu gosto quando as crianças não saem para o culto infantil no dia de Santa Ceia. Para as crianças aprenderem isso, tudo que eu estou falando aqui. Aprender sobre a ceia, aprender sobre a comunhão, ver os pais comendo pão, bebendo vinho, celebrando. É maravilhoso isso. E eu achei interessante separar essas uvas agora para que as crianças que ainda não participam da Santa Ceia, não é aquelas menores de 10, de 12 anos, que ainda talvez não tenha esse discernimento, porque se tiver com 10 já pode. Vai depender dos pais e das autoridades oficiais a examinar para ver se esse menino pode fazer a profissão de fé e quem sabe para participar da ceia, se ele tiver já discernimento. Mas abaixo disso já é ensinado, eles participam. E aqui eu achei interessante comer da uva. Sabe por quê, irmãos? Ainda hoje, em alguns grupos de judeus que ainda esperam o Messias, que para eles Jesus ainda não veio, eles ainda celebram a Páscoa desta forma, com carneiro, com ervas amargas, com pão asmo, né, com a janta, só que tem o afikoman, só que tem este cálice, que eu vou fazer menção aqui já na parte da ceia, e o pão, porque, irmãos, quando Jesus pega o pão e parte, não é qualquer pão. Quando Jesus pega o cálice e ele diz, este é o meu cálice, não é qualquer cálice. Quando Jesus pega este pão e pega este cálice, é um pão e o cálice que ninguém mexe. Os judeus não mexem. Eles têm ali como a esperança do Messias, do Filho do Homem, daquele que virá, e quando ele vier, ele vai pegar esse pão e vai pegar esse cálice. É por isso que nesta noite aqui, o Senhor Jesus, então, no versículos aqui seguintes, a palavra diz, a ceia do Senhor, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice. Este cálice que eu disse, que ninguém bebia, este cálice ficava ali, esperando o Messias. Só que agora Jesus toma o cálice. E aí ele diz, este é o cálice da minha aliança, da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu fico imaginando, irmãos, os apóstolos naquele momento, celebrando a Páscoa. Lembrem-se, eles eram judeus, eles celebravam a Páscoa. Jesus era judeu, eles celebravam a Páscoa. Eles estavam juntos agora, celebrando a Páscoa, comendo carneiro, comendo a erva, comendo pão asmo, comendo, quem sabe, o arroz ali, comendo a janta, participando, celebrando, se alegrando, libertação. Era feito menção disso, irmãos, foram libertos. Só que agora Jesus, num dado momento,
ele pega então o pão, que quando eu disse que chama aficomã, para muitos que ainda fazem reuniões hoje, esse pão é escondido. E aí que entra a parte das crianças que eu falei. O que os judeus fazem? Eles escondem esse pão durante a festa, durante a celebração, enquanto os adultos estão ali celebrando e participando, as crianças estão junto, mas as crianças estão brincando. E qual que é a brincadeira? As crianças têm que encontrar o pão. E aí as crianças procuram o pão. E aí elas acham, e elas trazem. E o pão é colocado sobre a mesa, o aficomã, o pão escondido. E aí, no dado momento, então, Jesus pega este pão que estava escondido, as crianças participaram, não é? E ele parte. Isto é o meu corpo. É como que Jesus está dizendo, sou eu. Sou eu. Os irmãos sabem que os apóstolos tiveram dificuldades, irmãos, de entender muitas coisas. Os discípulos, por eles, Jesus não era crucificado. Os irmãos podem observar que eles ficaram assustados, com medo, alguns fugiram. Muitas coisas eles só entenderam depois que Jesus ressuscitou. E aí eu fico imaginando mais uma vez a reação deles em ver, puxa vida, era real, é ele mesmo. Mas eles ainda cresceram um pouco mais depois, não é, da ação do Espírito de Deus sobre a vida deles. É preciso, eu gosto quando eu vou fazendo menção a esses detalhes, é importante para a igreja e também entender. Certa feita, pastoreando numa outra igreja, nós fizemos uma vez uma festa nesse sentido. Nós preparamos a Páscoa desta forma. Sacrificamos o carneiro e, irmãos, a história é longa, a gente for contar as providências de Deus, como Deus agiu naquele dia. Mas nós preparamos o carneiro tem que ser churrasco, assado, preparamos as mesas, as famílias, a igreja encheu, preparamos a Páscoa e celebramos da forma como os judeus fizeram. E aí, num dado momento, fizemos como Jesus fez. Transformamos em Santa Ceia. Eu acho importante, às vezes, a igreja entender esses detalhes, porque hoje nós comemos o pão e bebemos o cálice, não é? Corpo e sangue do Senhor Jesus. E aí ele continua. No versículo de número 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Já falei do traidor aqui, né, irmãos? Era para que se cumprisse. Nós não conhecemos o futuro. Amém, irmãos? Nós não conhecemos as decepções, lutas e provações. Jesus falou que teríamos. Nós precisamos confiar no Senhor e entendermos que nada foge do controle do Senhor. Nada acontece por acaso, irmãos. Nada. Nada. O Senhor cuida dos detalhes, como eu já disse. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar sobre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o que serve, como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lembre-se que Jesus estava à mesa. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia! Nós fomos chamados, irmãos, para servir. Quem mais é dado, a palavra diz, mais é cobrado. Nós somos chamados para servir, todos nós. E é interessante, irmãos, que o Senhor está dizendo aqui, que mesmo aqueles que passam, quem sabe, despercebidos por alguns, que são aqueles que muitas vezes servem e não são vistos, porque os que são vistos são os que estão à frente ou estão à mesa. O que o Senhor Jesus está dizendo é, eles não ficam sem serem vistos pelo Senhor. E Ele é aquele que recompensa. E Ele vê também, irmãos, quando nós perseveramos em nossas aflições, lutas, provações
e continuamos caminhando e confiando no Senhor. E lembrando, irmãos, que nós temos um reino preparado para cada um de nós, onde estaremos para sempre com o Senhor. E como eu disse ainda há pouco, onde teremos também uma grande festa e celebraremos com o Senhor. Amém, irmãos? Eu queria te convidar, antes de partirmos para o momento de comermos do pão e bebermos do cálice, orar neste momento. Eu queria orar por você, cada um aqui nesta noite, você que nos acompanha também pela internet. Eu queria orar por mim e por você. Nós somos gente, nós somos pessoas. Temos nossas dificuldades, aflições, modos, maneiras, culturas, entendimentos, e o Senhor nos uniu. É por isso que a Bíblia diz, naquele dia nós vamos encontrar povo, vários povos, raças, línguas e nações. Um povo que Ele separou para Ele. E Deus gosta, irmãos, da diversidade. Deus gosta das diferenças. Eu costumo corrigir uma coisa que às vezes a gente diz, é claro que são expressões, quando a gente fala que nós precisamos ser um e precisamos buscar união. Irmãos, união é açúcar. Nós precisamos buscar unidade na diferença. Eu não tenho que ser igual a você, você não tem que ser igual a mim. É triste quando a gente observa em alguns lugares que, às vezes, a liderança, às vezes oficiais ou até mesmo membros da igreja querem que os outros sejam iguais. Não é isso? Não gosta se ele é diferente, não gosta. Não, nós somos diferentes. E isso é que é lindo, maravilhoso. É isso que nos edifica e fortalece, nos encoraja, nos faz crescer, irmãos. E é Jesus que faz isso, o Senhor, nosso Deus, nos criou, irmãos. Nós somos únicos. Tremendo, né? Tem hora que é assustador isso. A gente olha para este mundo, não é? Bilhões de pessoas, e aí você pensa em você, e às vezes a gente chega a pensar assim, meu Deus, quem sou eu para Deus olhar para mim? Não é isso? A gente pensa assim, a gente ora, meu Deus, como que eu vou orar e pedir, quem sou eu? Quem sou eu? Miserável, pobre, pecador, falho, deficiente, às vezes nos sentimos imprestável, não é? Incapaz, impotente, tanta coisa, e a gente pensa, meu Deus, quem sou eu no meio de tantos bilhões de pessoas, e Deus olha para mim. A gente fica intimidado até para orar, não é assim? Mas o Senhor não só te conhece, te fez único, diferente, especial para Ele, para a sua glória, conhece os fios dos seus cabelos. A Bíblia diz, conhece todos. Imagina isso, irmãos. O poder de Deus, a glória. E Ele te chamou, me chamou, nos escolheu para a sua glória, irmãos. E nos chama para vivermos isto aqui, em comunhão. Comunhão com Cristo, sua igreja, comunhão com as pessoas. E servirmos ao Senhor com as nossas diferenças, dons, talentos, tantas coisas, irmãos, usados pelo Senhor para a sua glória. Mas eu queria orar por mim e por você nesta noite. Nós vivemos, às vezes, momentos difíceis, sabemos disso, luta, provação, já falamos isso aqui. E eu queria orar por mim e por você. Quem sabe o seu coração precisa ser apaziguado nesta noite, acalmado. Quem sabe o seu coração precisa ser curado. Quem sabe tem tristeza, mágoa ainda no seu coração, pela dificuldade que às vezes encontramos em viver tudo isso que eu falei aqui. Mas é possível, irmãos, em Cristo Jesus. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Nós só conseguimos por causa do amor de Deus. Então eu queria orar por mim e por você. Em nome de Jesus, coloque seu coração diante de Deus. Você tem achado dificuldade de caminhar com alguém? Como talvez foi difícil ali para Pedro e João? Você tem vivido às vezes momentos assim? Aqui eu acho que não tem, mas se tiver, Senhor, está difícil para mim aqui. Eu queria que você colocasse diante do Senhor. Senhor, me ensina, me ajuda a suportar, a amar, a perdoar. Quebranta o meu coração, transforma-me. Que na maioria das vezes, para não dizer todas, irmãos,
Deus só começa uma obra de transformação e mudança na vida do outro quando começa em você. Eu passei por uma experiência muito forte no meu coração, na minha vida, dentro da minha casa. Os meus filhos eram adolescentes ainda. Coisas que me irritavam, coisas que me incomodavam. Às vezes eu ficava bravo, brigava. E eu queria que eles agissem do jeito que eu queria, e não mudava. E depois eu percebi que eu ficava assim porque eu via eu neles. E o Senhor falou assim, muda você. E aí quando eu mudei, ao menos eu acho que mudei, e estou tentando e estou mudando até hoje. Eles mudaram. Às vezes nós queremos que vidas sejam transformadas, não é isso, irmãos? O marido, a esposa, os filhos, o irmão, o presbítero, o diácono, o pastor. Só que a mudança começa em você. É em nós, irmãos. Talvez você está difícil de engolir alguém aí. Começa a olhar para você. Você está achando alguém esquisito? Esquisito é você. Coloque-se diante do Senhor. É claro que às vezes existe falha, deficiência no outro. É claro. E você viu, e isso te incomoda. Mas aí você precisa buscar Deus para que você seja capaz de superar isso e, quem sabe, ajudá-lo a melhorar. Assim como Ele está te ajudando. Percebeu como é que está te ajudando? Está fazendo a gente orar, ué. Por isso. Vamos orar, irmãos, nesse sentido? Quem sabe perdão, paciência, ânimo, coragem para enfrentar o futuro. Ó Deus bendito. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento, pela Tua palavra, pelo Teu amor para conosco. E obrigado, a Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para Ti mesmo, para o Teu louvor e para a Tua glória. Foi o Senhor que nos criou, e nos criou assim, nos trouxe à existência, e também nos chamou e nos separou para o Teu louvor e para a Tua glória. Obrigado, a Deus, pela Tua igreja aqui reunida, não só presencial, mas como online também. Somos o Teu povo. Obrigado por esse privilégio. Mas reconhecemos em nós, ó Pai, algumas dificuldades. Ajuda-nos a caminhar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, como já pedimos nesta noite, mas ajuda-nos também a perdoar, a amar, a suportar, a aceitar, a compreender. Ó Deus bendito, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um e o porquê muitas vezes alguém age daquela forma. Às vezes nem ela mesma quer agir assim. Ó Deus bendito, abençoa, Senhor, que nesta noite seja uma noite de cura, de restauração, de libertação, de transformação. Afinal de contas, é isto que esta mesa nos reporta. Uma vida de transformação, de libertação, de salvação, de comunhão contigo e com os irmãos. E uma vida eterna, um reino que já nos está preparado. E o teu cuidado sobre a nossa vida. Abençoa, Pai, a cada um aqui, a cada família representada. Abençoa, Senhor, Pai, a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.